Dom Odilo, eu gostaria de falar sobre a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São duas questões, prometo ser bastante objetivo. A primeira delas é, há anos atrás, os grandes jornais brasileiros tinham setoristas, jornalistas especializados em igreja, era até o tripé igreja, terra, índio, porque a CNBB tinha um peso no debate público. A pergunta que eu faço ao senhor é qual é o peso hoje da CNBB no debate público e no debate que interessa diretamente aos católicos. Se o senhor me permite, eu dou dois exemplos. A própria decisão recente do ministro Cássio Nunes Marques envolvendo missas e cultos presenciais, a CNBB não se pronunciou. Eu, como repórter, liguei para a CNBB não se pronunciou. Foi preciso o senhor, como cardeal e arcebispo em São Paulo, dar uma opinião para que o povo católico brasileiro pudesse ter alguma bússola sobre esse assunto. Dou um outro exemplo, Dom Odilo. O caso do padre Robson de Oliveira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, que está sendo alvo de acusações graves, de indícios concretos, e que a CNBB também não se pronuncia. Eu imagino que os católicos não esperem que a CNBB faça uma condenação prévia do padre, mas é a segunda maior basílica do país, perdendo apenas para Aparecida, com milhares de católicos, talvez milhões no Brasil todo ajudando, e nenhuma palavra de exortação, de acolhimento, enfim, Qual é o papel da CNBB hoje nesse debate público, Dom Odilo? Vamos distinguir um pouco as coisas em debate público e debate sobre questões internas da Igreja. Então, em relação às questões internas da Igreja, a CNBB cumpre o seu papel enquanto Conferência dos Bispos. A Conferência dos Bispos não interfere na vida interna das dioceses, não é o seu papel, não é sua competência, e como não interfere na vida interna das congregações e ordens religiosas, estas têm a sua competência própria, a sua autoridade própria, que devem tomar posição. E no caso do padre Robson, muito claramente, ele é redentorista, a congregação dos redentoristas tomou posição, e o fato está situado na Arquidiocese de Goiânia, o arcebispo de Goiânia tomou posição. Não era o caso de a CNBB tomar posição quando isso tem uma competência própria. Isso nem sempre é compreendido. Às vezes se pretende que a CNBB seja uma espécie de governo geral da Igreja no Brasil. Ela não é. Ela é Conferência dos Bispos e, naturalmente, os bispos em conjunto tomam posições, decisões em determinadas matérias, mas competências próprias, elas são dos bispos locais e também dos superiores religiosos competentes de cada congregação ou ordem religiosa. Agora, a outra questão que você põe, qual é, digamos assim, a importância da CNBB para a sociedade? Eu posso responder em parte vocês jornalistas podem responder, porque vocês fazem uma avaliação de fora, né? Eu vejo que a CNBB continua a falar, a se manifestar, a participar, por exemplo, com a OAB, com outras, com tantos organismos importantes e de peso. Porém, hoje, pouco se dá atenção àquilo que a CNBB diz. No passado se dava muito mais atenção. Por que será? Então, eu acredito que algumas coisas mudaram no panorama religioso brasileiro. O senhor atribui isso à perda de fiéis? Eu até... Não, absolutamente não. Existe, sem dúvida, uma perda de relevância, digamos assim, da CNBB no campo político, porque existem muitos outros atores políticos hoje. A CNBB tinha enorme relevância política na opinião pública quando os atores políticos que hoje têm relevância não podiam se manifestar, ainda não estavam organizados. Então,
os sindicatos estavam frágeis, partidos políticos estavam frágeis ou nem existiam, lideranças sociais muitas vezes eram abafadas. A CNBB falava, e é, portanto, aí que ela encontrava, muitas vezes, uma liderança social pública, na opinião pública, que hoje ela é substituída por outras vozes. E isso, de certa forma, eu considero até normal. Mas é claro, a CNBB, ela continua, no meu modo de ver, sendo uma voz importante também quando se trata de questões que dizem respeito à vida social, à vida econômica, à vida política, quando ela se manifesta. Naturalmente, sua voz muitas vezes é abafada por tantas outras vozes. Certo.